voltando, nós vimos o Estado, nós rememoramos alguns conceitos e alguns elementos relacionados ao Estado, e, de acordo com esses conceitos, com essas noções de Estado, nós começamos a ter a noção da necessidade da Constituição para o Estado. E aí nós vimos duas funções principais da Constituição, né? A primeira delas tem um cunho político, que é exatamente para criar e organizar o Estado. E a segunda função tem um cunho jurídico, que é criar e organizar o ordenamento jurídico. Então, diante dessas perspectivas, onde nós já analisamos a formação de todo o Estado, de acordo com a sua Constituição, nós, inclusive, já fizemos análise a respeito do ordenamento jurídico. Agora, faz-se necessário que nós possamos analisar exatamente esse texto, ou essa norma jurídica, que é exatamente a Constituição. A primeira dificuldade que nós temos ao estudar a Constituição é ter uma noção objetiva ou uma noção acadêmica ou fática a respeito desse texto. Por quê? Se você pensar, a Constituição, ela vai regulamentar o Estado. E o Estado, ele tem diversas atribuições. Então, as atribuições do Estado são gigantescas. Por quê? Porque o Estado, ele tem que cuidar da comunidade. E a comunidade é composta pelos seres humanos. E as necessidades dos seres humanos, como até nós já vimos anteriormente, elas são infinitas. Se quando você for refletir sobre a função do Estado, ele, ao cuidar da comunidade, ele tem que cuidar de cada um dos seus integrantes, ou seja, de cada um dos seres humanos que compõem essa comunidade. E quando o Estado ele recebe essa incumbência, essa atribuição de cuidar dos seres humanos, as necessidades dos seres humanos são infinitas. Então, se as necessidades são infinitas, o Estado ele vai ter atribuições infinitas. Ele pode acompanhar essas atribuições. Então, por isso que o Estado ele é um dos entes ou uma das instituições mais complexas já criadas pelo ser humano. E se para o Estado existir, ele precisa de uma norma jurídica própria dele, porque o Estado é uma pessoa jurídica, que é exatamente a Constituição. Nós vamos analisar que esse documento, essa norma jurídica, ela também vai ter uma alta complexidade. Por isso que vários doutrinadores, eles já tentaram conceituar a Constituição, mas cada um deles, muitas vezes, não consegue um conceito suficiente, exatamente porque enxerga a Constituição com um viés, ou seja, só enxerga a Constituição com um aspecto. E, na verdade, a Constituição, ela tem vários aspectos. Então, por isso que esses conceitos, ou essas visões, elas são meio equivocadas. Então, por isso que se fala muito, quando você faz análise de uma Constituição, nos sentidos da Constituição. E aí nós temos três sentidos tradicionais da Constituição. O primeiro deles é o sentido sociológico. No sentido sociológico, que ele remonta um doutrinador chamado Fernando Lassalle. Para o Fernando Lassalle, a Constituição é exatamente aquela norma que está posta. Ele até diz que é a folha de papel, né? Ou seja, aquilo que está escrito no papel. Então, ele dá um sentido muito formal à Constituição. Por que ele dá esse sentido formal à Constituição? Porque ele considera que a Constituição é aquilo que está escrito, é aquilo que está redigido em prol da comunidade, que cria aquele determinado ente, que é o Estado, e como ele vai reagir, como é que ele vai ser implementado perante a sua sociedade. Essa é a visão do Fernando Lassalle, que é uma visão mais formal a respeito do Estado. Por outro lado, sempre que surge uma visão, logo ela vai ser superada por outras visões.
E aí nós temos o sentido político, que é exatamente o sentido de Carl Schmitt. E aí quando você pensa nesse sentido político, hoje em dia, as pessoas elas têm, às vezes, uma visão meio que deturpada de política. Por quê? A maioria das pessoas, quando fala de política, pensa que é exatamente aquela política que é feita nos legislativos ou que é feita durante as eleições. E não é. Política, na verdade, são decisões humanas. São decisões que o ser humano ele tem que tomar para continuar a sua caminhada. Então, o Fernando Lassalle, ele enxerga o Estado através dessas decisões políticas. Por quê? Porque em determinados momentos o Estado ele tem que tomar decisões. Por exemplo, um novo governante, quando ele chega, ou quando ele assume o seu mandato, ele vai ter já algumas incumbências que ele é obrigado por lei a cumprir, mas outras incumbências ele tem opções. E das várias opções que ele tem que decidir quais são aquelas vias que ele quer seguir. Por exemplo, nesse determinado momento de pandemia, os governantes, aquele valor que ele teria para fazer o encaminhamento, ele vai ter que fazer o quê? Acrescentar na saúde. Por quê? Hoje em dia está sendo necessário mais leitos. Consequentemente, você tem que gastar com mais insumos hospitalares, você tem que gastar mais com equipes de saúde. E aí, a equipe de saúde que eu falo são todos os profissionais da área da saúde. É o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico. O médico, às vezes, pode necessitar de várias especialidades. São os laboratórios, então, as pessoas que trabalham nos laboratórios. São as farmácias e as pessoas que trabalham nas farmácias. O pessoal da logística, porque tudo isso daí vai ser necessário uma logística para organizar. Então, você tem uma série de fatores. Quando você vai analisar a legislação brasileira, cada um dos mandatários políticos, ou seja, cada uma das autoridades do executivo, ele já tem que gastar um determinado percentual na área da saúde. É variável, por isso que eu não vou dizer o percentual. Mas nesse momento, ele não pode se limitar, qualquer autoridade não pode se limitar e dizer, eu já estou gastando aquilo que a lei me exige. Não. Por quê? Porque o momento está exigindo que você gaste ainda mais dinheiro na saúde. Ou seja, além daquele mínimo estabelecido, você precisa colocar mais dinheiro. Por que você precisa colocar mais dinheiro? Porque a necessidade agora é visível. Se você não gastar, se você não investir mais dinheiro na área da saúde, vai acabar ocorrendo óbitos, vai acabar ocorrendo mortes. Então, por isso que o Carl Schmitt, ele diz que é a força política. Por quê? Porque o governante, ele tem um mínimo. Mas, atualmente, ele pode gastar somente aquele mínimo? Não. Por quê? Porque você está tendo pressão da população, é uma força política. Você está tendo pressão da mídia, é outra força política. Você está tendo pressão de aliados daquele determinado governante, é outra força política. Então, o Carl Schmitt, quando ele vai analisar a Constituição, ele não analisa um papel, ele analisa as forças políticas que estão incidindo, ou seja, que estão atuantes, estão atuando naquela determinada seara, naquele determinado meio, e que estão gerando políticas, que estão gerando ações do poder público. Então, ele percebe a Constituição não com o que está escrito no papel, mas exatamente aquilo que está sendo feito, as decisões que estão sendo tomadas. Então, a perspectiva é outra. Alguns doutrinadores que estudam o sentido das Constituições, eles dizem que seriam quase posições antagônicas. A visão do Fernando Lassalle, que é uma visão mais formal, e a visão de Carl Schmitt, que seria uma visão mais material. Ou seja, ele dá essa materialidade ao que está ocorrendo de fato. As forças políticas que estão se degladiando e que, dessa luta de forças políticas, as decisões que estão sendo tomadas. Então, alguma dessas forças políticas está prevalecendo. Tem vezes ou períodos que uma força prevalece em relação às outras e vice-versa.
Às vezes surgem novas forças políticas que acabam ultrapassando as anteriores, e assim vai. Então, ele analisa aquilo que é feito, e não aquilo que está posto formalmente. É uma outra perspectiva, num outro prisma, num outro aspecto. E nós temos o terceiro aspecto, que é o aspecto de Hans Kelsen. E aí o Hans Kelsen, ele coloca um viés jurídico, ou seja, o Hans Kelsen, ele vai para a área técnica. Ele vai analisar a Constituição, mas com viés técnico, com o viés do direito. Então é um viés formal, mas ele não chega a ser formal como o Ferdinand Lassalle, que é meramente o que está escrito no papel. Ele vai se basear numa formalidade, mas é a formalidade que esteja de acordo com a técnica jurídica, ou seja, de acordo com o conhecimento jurídico. Então, você percebe que cada um deles vai ter a visão do mesmo objeto, a Constituição, sob prismas diferentes, ou sobre aspectos diferentes. Então, é como se eles estivessem vendo o mesmo objeto, mas eles estão vendo o objeto de ângulos diferentes. Então, como eles percebem o objeto de ângulos diferentes, então eles acham, ou a impressão dele é diferente. Por quê? Porque eles têm exatamente aquela concepção deles que está influenciando a visão que eles estão tendo. Vocês conseguiram compreender esses sentidos da Constituição? Bem, obrigado. Então, dentro dessas circunstâncias que nós avaliamos, você pode chegar e perguntar: professor, dentro desses vários sentidos, qual é o que está correto? Na verdade, quando você passa a estudar melhor, de maneira mais aprofundada a Constituição, você percebe que nenhum deles está completamente correto. Mas você também percebe que nenhum deles está completamente errado. Então, o que você tem que fazer é equilibrar esses pontos de vista, equilibrar esses sentidos, porque todos eles fazem parte do direito. Se você lembrar a teoria tridimensional, lá do professor Miguel Reale, o que é o direito? É fato, valor e norma. Fato é o sociológico, é o sentido sociológico. O valor seria o axioma, né? Seria exatamente os princípios da sua sociedade, ou os valores éticos e morais que tem a sua sociedade, e a norma, que é exatamente o sentido jurídico. Então, você vê que você sempre está acomodando essas formas de enxergar as situações de maneira diferente, ou os acontecimentos da nossa vida cotidiana de forma diferente. Então, o ideal seria que você tentasse equilibrar esses sentidos. Mas aí o que é que eu estou falando? É equilibrar, não é aplicar somente um, é tentar aplicar os três na medida correta de cada um. E o que é que vai dizer qual é a medida correta? Aí é a experiência, que muitas vezes vai nos conduzir para a gente saber qual é a dosagem que você tem que colocar de cada uma dessas visões em cada um dos momentos que você está passando na sua vida. Digo isso na vida do Estado. Alguma dúvida sobre esse ponto? Bem, visto os sentidos da Constituição, obrigado aí pelo retorno. Visto esses sentidos da Constituição, nós vamos agora tentar entender melhor as Constituições a respeito exatamente das suas classificações, né? Ou seja, como os textos constitucionais, eles são classificados. O primeiro critério que nós analisamos foi o critério quanto à origem, né? Então, quanto à origem, como é que as constituições elas podem ser classificadas? Essas constituições, e aí, se você analisar a história humana, você pode ver, existem constituições que elas nascem e são elaboradas com a participação popular, que são exigidas pelo povo, e o povo participa da sua elaboração. Então, essas constituições são chamadas constituições promulgadas. Ou seja, onde há um trabalho de engajamento dos constituintes, das pessoas que estão fazendo a Constituição, com o seu povo. Então, por isso que ela é promulgada. Existem aquelas constituições que, ao contrário, é o governante que toma o poder que impõe a Constituição, que impõe as regras.
Essas são chamadas de outorgadas. Outorgadas, o sentido também é imposto, né? É aquela que é imposta. As pessoas são obrigadas a cumprir. Por quê? Porque ele não retrata a vontade popular, mas como o governante tem a força no momento, ele pode obrigar as outras pessoas, os outros membros da comunidade, a seguir aquela determinada Constituição. Se você tem os extremos, você também tem o meio termo. O meio termo seriam as constituições cesaristas, ou também chamadas de populistas. O que são essas constituições populistas? São aquelas constituições que o governante, ele engana o povo dizendo que está fazendo a vontade popular, mas, na verdade, o que ele está colocando dentro da Constituição e o que ele está forçando os constituintes a fazer é a sua vontade. Mas ele tenta dar uma roupagem, ele tenta enganar, pelo menos a maioria da população, dizendo que aquela Constituição ela está sendo produzida pelo povo. Então, a cesarista ou populista é uma Constituição que ela é outorgada, mas ela é maquiada como se fosse promulgada. Então, o que existe, na verdade, é um engano, né? O governante está enganando a população, porque, na verdade, é uma Constituição outorgada, mas com roupagem de promulgada. Que a gente vê muito hoje em dia, né? Alguns governantes, infelizmente, fazem muito, lançam mão desse tipo de Constituição atualmente. O segundo critério é quanto ao modo de elaboração. Quando vai se criar uma Constituição, então você tem que pensar o seguinte: toda Constituição, o ideal seria que você utilizasse a história do seu povo, utilizasse o histórico do seu povo para você fazer a sua Constituição. Por quê? Porque se você baseia a sua Constituição na sua vivência social, então a maioria das pessoas, elas não precisam ser explicadas dos seus direitos. Por quê? Porque se já vem do histórico daquele povo, então eles lutaram por aquela Constituição. Então o direito que é garantido não é um direito que é desconhecido, é um direito conhecido por todos, porque todos se engajaram, todos lutaram pelo seu direito. Então, essas constituições são constituições históricas. Infelizmente, as constituições históricas, elas não são para todos os estados. Por quê? Nós sabemos que nós ainda temos estados onde os regimes são regimes ditatoriais. Ou seja, regimes onde o governante, ele ainda governa com mão de ferro. Então, por isso, muitas vezes, quando esse governante é ditatorial, ele não quer que o povo ele conheça os seus direitos. Então, por isso que ele faz normas, mas essas normas não são acessíveis a todos. Exatamente por isso. Então, quando as normas de um país, elas não são feitas de acordo com o histórico, com a necessidade do povo e aquilo que o povo está exigindo, então elas são feitas com base nas experiências internacionais, tentando se adaptar para o seu país, essas normas são chamadas normas dogmáticas. Então, a norma dogmática é aquela que é baseada na cultura jurídica de então, que seria necessário você fazer dentro do seu país para você melhorar o seu sistema normativo, mas como o seu povo ele não teve experiência, não teve histórico naquela determinada seara, naquele determinado assunto, então você se baseia em experiências estrangeiras, ou seja, em experiências de outros povos. Isso é muito complicado. Só para vocês entenderem, e aqui eu vou recorrer aos brasileiros. Sempre que faz aniversário o Código de Defesa do Consumidor, você pode ver a maioria das reportagens que são feitas nesse período, diz, tem uma semana de conscientização do Ministério Público dos direitos do consumidor, tem uma semana de conscientização da OAB a respeito do direito do consumidor, da Defensoria Pública, do Judiciário. Isso é a pior coisa que nós podemos ter. Por quê? Porque nós estamos confessando que o Código do Consumidor no Brasil, ele foi uma norma meramente dogmática. E o que é que significa isso? Por que a maioria da população não conhece os direitos do consumidor? Porque eles não lutaram, não tinham consciência. E como a população ela não lutou, ela não tinha consciência dos seus direitos, por isso que muitas vezes ela não exige. Por que no Brasil, nós, consumidores, ainda somos tão desrespeitados? Porque pouquíssimos brasileiros vão para a justiça. E quando vão para a justiça, as
sanções que as empresas sofrem, para o faturamento delas, muitas vezes é um trocado que elas gastam. Então, para elas, vale a pena desrespeitar o consumidor brasileiro. Então, isso é um exemplo de norma dogmática, que foi feita baseada na experiência dos outros, não na nossa experiência. Não surgiu da nossa necessidade, da nossa vontade, da nossa luta. Surge pelos outros, aí você tem que fazer sempre semanas de conscientização, semanas de ensino do que é aquele determinado direito que a pessoa tem. Por quê? Porque a pessoa não lutou, a pessoa não tinha nem noção daquele determinado direito. É muito complicado essas situações. Então, infelizmente, nos países em desenvolvimento, na maioria dos países em desenvolvimento, as suas constituições, elas são constituições dogmáticas. Esses países, para querer dizer que já estão desenvolvidos, eles copiam os modelos estrangeiros. O problema dessas cópias e o problema dessas dogmáticas é porque, geralmente, quando você copia certo ou errado? Você copia errado, né? E aí você tem barbaridades dentro da sua norma jurídica. Aqui no Brasil, por exemplo, as medidas provisórias. A medida provisória é um instituto que surgiu na Itália. Mas quando o Brasil copiou, ele deturpou completamente as medidas provisórias. E quando você faz o comparativo entre o modelo de medida provisória do Brasil e o modelo de medida provisória da Itália, você vê que o modelo brasileiro foi completamente deturpado. Mas, infelizmente, foi deturpado porque a nossa população deixou. O nosso povo não foi à rua, não exigiu dos governantes. Então, como existe essa falta de participação política do brasileiro, por isso que os governantes, eles acabam fazendo tudo aquilo que querem com todos nós que somos os governados deles. É muito triste, mas, infelizmente, é a realidade que nós temos no momento. O terceiro critério é quanto à estabilidade, ou seja, a Constituição, se ela pode ser modificada. E aí nós temos as Constituições que são imutáveis, ou seja, aquelas Constituições que não podem ser mudadas. Nós temos as rígidas. A rígida é aquela que é difícil de ser alterada. Mas veja bem, na imutável, ela não vai ser alterada de forma alguma. Nas rígidas, ela pode ser alterada, mas a sua alteração é muito difícil. E as flexíveis são aquelas que são alteradas facilmente. Semi-rígidas ou semi-flexíveis são aquelas constituições em que parte delas pode ser alterada de maneira fácil e parte dela pode ser alterada de maneira difícil. Então, por isso que elas podem receber essas denominações de semi-rígidas ou semi-flexíveis. A título de estudo, o que é que eu sugiro a vocês? Estudem que constituições imutáveis são essas. Vocês sabiam que tem alguns países que adotam como suas constituições também as obras que são baseadas na sua fé, as obras religiosas? Então, tem muitos países que adotam uma obra religiosa como sendo a sua constituição. Por isso que elas são imutáveis. Então, eu sugiro aí a vocês que façam um estudo dessa área para vocês verem exatamente essa noção. Se vocês estudarem a Constituição brasileira, você vai ver que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida. O que é que significa? Ela é difícil de ser alterada. Então, ela tem um procedimento especial, diferente do procedimento que são feitas as leis. Qualquer lei, seja uma lei complementar ou uma lei ordinária. O rito da Constituição, da emenda constitucional, é completamente diferente do rito das leis corriqueiras, as leis normais do seu país. Então, por isso que, no Brasil, a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Mas aí eu sugiro que vocês continuem os estudos para vocês analisarem e entenderem melhor esse critério, que é o critério da estabilidade. O quarto critério que nós temos é o critério da extensão, ou seja, o tamanho da Constituição. Constituições, pois não? Pode perguntar. Esses países, né, que têm esse sistema de não alteração da Constituição, que formas de governos eles usam?
Quando você vai analisar a forma de governo, não tem tanto problema. Forma de governo, sistema de governo. O que você tem que analisar é exatamente o regime político. Ainda existem pelo mundo regimes políticos que são chamados de teocracias, né? Ou seja, aqueles governos que são baseados em inspiração divina, ou que têm uma forte influência religiosa. Então, são nesses regimes políticos, são teocracias, é que você vai analisar essa situação, é que você vai perceber essa situação, tá certo? As formas de Estado, forma de governo, às vezes elas são as tradicionais. A diferença é como esse governo ele é exercido. Ele é exercido com base na influência religiosa, com base na questão religiosa daquele determinado país. Então, por isso que você acaba tendo que eles adotam o livro de inspiração religiosa deles, ou que a maioria da população adota, como sendo a sua Constituição. E aí você tem essa união entre o poder temporal e o poder religioso. Wesley, não entendi a sua pergunta. Pode reformular, por favor? Francolino, essa classificação aí de Karl Loewenstein, ela realmente existe, mas o que acontece? É como eu estou colocando para vocês. Não existe somente um critério. Aqui, o Karl Loewenstein, ele está fazendo a classificação de acordo com o critério de visão dele, tá certo? Eu estou colocando aqui esses critérios que são os mais comuns. Particularmente, eu não concordo tanto com essa visão dele, mas é um doutrinador, a gente respeita o doutrinador. Mas a gente cabe, enquanto ciência, concordar ou discordar, tá certo? Wesley, você está se referindo ao sistema teocrático, de teocracias? Ok. Em relação a esses sistemas teocráticos, o que eu estou falando para vocês, eu não estou dando para vocês uma análise do sistema teocrático. O que eu estou, na verdade, colocando é que existem teocracias. Se vocês quiserem depois, vocês podem analisar. Mas eu não vou me aprofundar sobre essas teocracias, porque não é o meu foco de estudo. É só para que vocês entendam que ainda existem pelo mundo teocracias, e essas teocracias têm sua razão de ser. Por quê? É aquilo que eu estou dizendo para vocês desde o início do semestre. Não cabe, eu acho que não me cabe, como ser humano, estar julgando valores éticos e morais de um povo. Não, eu tenho que respeitá-lo. São as escolhas políticas, as escolhas religiosas deles, cabe respeitar. Contanto que eles não firam os direitos humanos, né? Por isso que a gente estudou o Tribunal de Nuremberg, para entender que hoje em dia nenhuma raça, nenhum povo, nenhuma nação pode se considerar os direitos humanos. Então, eles seguindo os direitos humanos, eles podem adotar a forma que eles quiserem de governo. Então, eu não posso aqui chegar para você e fazer uma análise sem conhecer, porque para você fazer uma análise desses tipos de governos, você tem que conhecer o histórico daquele povo, as razões daquele povo, você tem que entender a motivação daquele povo. Então, são uma série de fatores que a gente precisa estudar. De fato, uma pessoa de fora, você analisando, se você colocar um tempo de pesquisa, você pode até chegar a algumas determinadas conclusões, no sentido de tentar melhorar aquela determinada forma, aquela forma de governo. Mas não dá para a gente fazer essas considerações estando de fora, tá certo? É por isso que eu lhe pediria aí que eu não queria aprofundar nesse assunto, porque o que acontece? Quando você estuda, você vê que existem vários modelos, mas eu não posso aprofundar sobre o modelo porque não foi meu objeto de estudo, tá bom? Manuel, o Vaticano, o que acontece? Ele tem uma situação que é sui generis. O que é que a gente utiliza aqui como essa situação sui generis, né? É uma natureza jurídica que você não consegue explicar. Por quê? Na verdade, seria
Vaticano, ele tem o poder temporal, que é a cidade-estado do Vaticano, que é o menor país do mundo, né? E ele está encravado na capital de um país, de um estado soberano, que é a Itália, mas ele surgiu exatamente de um acordo feito entre o Vaticano e o próprio governo italiano. Então, ele é particular, ele tem esse seu poder temporal. Além dele ter o poder temporal, ele ainda é um poder religioso. Por quê? Nós temos uma religião, que é a religião católica apostólica romana, onde a sede do governo dessa religião não é a sede do governo do Estado, é a sede do governo da religião, é também no Vaticano. Por isso que você diferencia em cidade-estado do Vaticano e a Cúria Romana, né, que seria o poder da religião católica apostólica romana. Não são só católicos, existem vários tipos de católicos. Então você tem que diferenciar como religião católica apostólica romana. E você ainda tem um poder religioso. Então você tem 3 estruturas relacionadas ao Vaticano. Então por isso que é também uma estrutura complexa. Aqui eu posso dizer um pouquinho mais porque eu já estudei, mas o problema é que a gente não tem tempo suficiente. Então, se você quiser estudar um pouquinho sobre o Vaticano, você tem que estudar sobre a cidade-estado do Vaticano, sobre a Cúria Romana e sobre o bispado de Roma, né, que seria exatamente o poder religioso, porque o Papa, ele também é bispo de Roma. Então, o Papa, ele tem as 3 funções. Ele é o chefe de governo, chefe de Estado do Vaticano. O Papa, ele é o chefe da religião, que é a Cúria Romana, e ele ainda exerce as atribuições de bispo de Roma. Então, por isso que você tem essas 3 atribuições sobre aspectos diferentes, e tem atribuições diferentes cada um, mas que são concentrados no único Estado e numa única pessoa, né? É o único ente que ele engloba essas 3 atribuições, essas 3 funções. Então, é um dos estados mais particulares que existe no mundo atualmente. Então, cabe uma análise mais acurada dele, tá certo? Sugeriria que você fizesse esses estudos aí a respeito disso daí, tá bom? Bem, mas vamos voltar aqui o foco aqui, que é a classificação das constituições, né? Quanto à extensão, ou seja, como os constituintes, as pessoas que redigiram as constituições dos países, eles trabalharam. Nós temos 2 tipos de normas. Nós temos as normas analíticas e as normas sintéticas. O que é uma norma sintética? É a norma sucinta. Então, ele não precisa descrever muito os institutos jurídicos. Por quê? Porque a população já conhece. Os membros da comunidade já conhecem. Então, ele não precisa explicar muito. Já em outros estados, você tem normas analíticas. E o que é a norma analítica? A norma analítica é quando ele estabelece o instituto jurídico, ele estabelece o direito ou a obrigação, e depois ele tem que fazer várias outras normas na redação para explicar esse instituto. Para quê? Para não deixar brechas. E aí você entende. Sempre que você tiver uma norma analítica, você entende que o sistema é falho. Por quê? Porque as pessoas que vão compor esse sistema, eles vão exatamente procurar as brechas. Eles não vão procurar o que é certo ou o sentido finalístico das normas. Eles vão procurar as brechas, ou seja, eles vão procurar modos de tentar evitar a aplicação daquela determinada situação. Então, por isso, é interessante que a gente analise o histórico dos países. Então, você vai ver, a maioria dos países onde a população ela tem uma forte manifestação, onde o povo se manifesta, você vê que as constituições elas são sintéticas. Nos países em que o povo ele não se manifesta tanto, o povo é passivo, ele é omisso, aí nós temos constituições analíticas. Por quê? Porque é o constituinte tentando suplantar a omissão do povo, tentando evitar as brechas, que futuramente os poderosos vão querer achar ou vão querer construir perante o judiciário. Isso é muito ruim, porque vai gerar uma instabilidade. E aqui eu vou só colocar um exemplo para vocês, um exemplo rapidinho, certo?
para aquelas pessoas que tiveram oportunidade depois de, até hoje em dia pelo Google Maps, você visitar algumas cidades históricas da Europa, você vai ver que as ruas, elas são bastante estreitas. E aí, geralmente, nessas ruas só passa um carro. Mas qual é o problema? Às vezes, como o trânsito é tão forte que você proíbe carros. Então, as pessoas vão ter que fazer as caminhadas a pé. Mas hoje em dia se permite que essas pessoas que transitem também bicicletas. Então, o que é que se faz? Geralmente, como são quarteirões pequenos, pensa-se da seguinte maneira: em um terço da calçada é para quem está subindo, um terço da calçada é para quem está descendo, e no meio ficam as bicicletas. Então, é um terço no sentido, um terço no sentido, e um terço do meio é exatamente para as bicicletas. E aí, o que foi que aconteceu? Por exemplo, na Holanda, já vi uma vez um ciclista ser multado porque estava na parte do pedestre e não estava na faixa da bicicleta. E aí o guarda parou o ciclista parou, esperou a multa, foi embora e passou a cumprir a norma. Isso, para nós brasileiros, é completamente surreal. Por quê? Primeiro, nas ruas, como são ruas históricas, não se tem demarcado, ou seja, não existe uma tinta, porque como é uma construção histórica, não se tem a tinta dizendo aonde é que começa a parte do pedestre e aonde é que termina essa parte. Então, se fosse no Brasil, a primeira coisa que o ciclista ia dizer, não estava não, quem é que prova? Cadê a câmera? Mas lá o povo é tão obediente que a própria pessoa reconheceu, realmente eu estava fora do padrão, eu estava fora da proporção. Segundo, quando o guarda fosse parar, como é bicicleta, não tem nenhuma identificação, a pessoa tinha ido-se embora. O guarda que corresse para tentar alcançá-lo. É uma segunda situação. Então, você vê a mentalidade do povo. A mentalidade do povo holandês, nesse exemplo que eu estou descrevendo para vocês, foi que essa pessoa é uma pessoa ordeira, ela cumpre e ela reconhece o erro. Aqui no Brasil, não. Primeiro, a pessoa não reconhece e, segundo, ela tenta fugir. Então, por isso que, dependendo do povo, ou seja, da formação do seu povo, os constituintes, eles vão fazer constituições sintéticas ou constituições históricas. Eu estou dizendo isso daqui, não é para elogiar somente a Holanda, é porque eles têm um grau de evolução nesse ponto maior do que o nosso. E para apontar também a falha de nós brasileiros. Ok? Além disso, nós temos aí o outro critério, que é exatamente quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, nós temos dois conteúdos básicos, né? Que nós já vimos até no sentido da Constituição. Então, nós temos o sentido material da Constituição, e nesse sentido material são exatamente as forças políticas. Você percebe o sentido material no sentido daquelas opções políticas, ou seja, os assuntos verdadeiramente importantes que devem ser tratados dentro da sua Constituição. E nós temos também, como no Brasil nós temos a Constituição prolixa e analítica, né? Você também tem um sentido formal. E aí, o que é o sentido formal? São determinados assuntos que não deveriam estar na Constituição, mas foram colocados lá por pressão política de determinados setores da sociedade, que foram lá e conseguiram inserir aquela determinada matéria, que não teria importância tal para a comunidade e que foi colocada dentro da Constituição. Então, nós temos exatamente essa situação que é a Constituição em sentido material e a Constituição em sentido formal. Só um exemplo para vocês. Vocês acham que as diretrizes para a educação brasileira seria necessário ter na Constituição ou não seria necessário? As diretrizes. Seria necessário, né? Porque como a Constituição está estabelecendo os nortes, as direções, então ela tem que estabelecer nortes na área social, na área política, na área econômica, na área jurídica, nas mais diferentes áreas.
Então, na área educacional, ela também deveria estabelecer isso. Exatamente o quê? Os nortes, as diretrizes para a educação. Então, na parte que a Constituição ela trata da estruturação da educação e das diretrizes da educação, ela estaria atuando em sentido material. Mas, por outro lado, quando você analisa que na Constituição brasileira existe um artigo voltado para um colégio, que é o Colégio Pedro II, um colégio que está sob a responsabilidade do governo federal, você percebe que aquelas normas relacionadas ao colégio Pedro II são meramente normas formais. Qual é a importância? Eu sei que o colégio Pedro II é historicamente importante, mas você ter a organização do colégio Pedro II tem importância tal para estar na Constituição? Não. Então, aquelas normas que tratam do Colégio Pedro II seria uma parte em sentido formal, ou seja, não teria importância suficiente, é importante, mas não teria importância tal para estar dentro da Constituição. Então, por isso que quando você analisa a Constituição brasileira, você vai ter trechos que seriam em sentido material, ou seja, realmente teriam a importância para estar na Constituição, e outros trechos que não teriam tanta importância, mas por uma pressão política, por questões outras, acabaram estando na Constituição. Até aqui, alguma dúvida? E, por fim, o último critério que nós temos Débora, qual é esse primeiro tópico que você está se referindo, por gentileza? Vou só acabar esse critério aqui, você vai escrevendo aí qual é o tópico que você quer que eu repita, tá bom? Ok, já. Então, vamos lá. Quanto à forma, nós temos dois tipos de constituições. Nós temos as constituições escritas e as não escritas. O que é isso? A Constituição escrita, como o nome está dizendo, né? Ou seja, pessoas, membros da comunidade se reuniram e formaram um texto e deram a denominação desse texto de Constituição. A maioria dos países tem esses textos chamados de constitucionais. Já em outros países, não se tem um texto chamado de Constituição. Professor, então, se não tem um texto chamado de Constituição, como é que ele pode ser considerado Constituição? Na verdade, são normas, ou seja, normas comuns, leis, que são feitas dentro daquele Estado, e com o passar do tempo, os integrantes daquela comunidade começam a dar cada vez mais importância àquele texto legal. E aí, esse texto legal, ele acaba, quando ele atinge um determinado nível de aceitação ou de reconhecimento de sua necessidade por parte daquela comunidade, aí ele é alçado ao status de constitucional. Então, não existe, se você procurar, por exemplo, na Inglaterra, se você procurar nas leis, nas normas inglesas, um texto chamado de Constituição não existe. Mas se você procurar, mas se você for ao sistema jurídico inglês, existe o reconhecimento, tanto do povo quanto dos tribunais da Inglaterra, de que determinadas leis adquiriram tal importância que são consideradas como sendo texto constitucional. São consideradas, o conjunto delas são consideradas a Constituição deles. Então, daí você percebe exatamente essa situação, que nesses países a Constituição ela não está escrita, mas ela existe. Ou seja, por quê? Porque não existe nenhum texto dizendo que aquelas normas elas fazem parte da Constituição. Mas tanto o povo quanto o judiciário daquele determinado Estado reconhecem aquela determinada lei, ela foi alçada ao status de
constitucional. Então, elas fazem parte do arcabouço de normas, ou seja, do conjunto de leis que são consideradas como sendo Constituição. É essa a diferença entre as constituições escritas e as não escritas. Como a Débora pediu aí que a gente tratasse novamente, quanto à origem. Quanto à origem, as constituições, elas podem ser oriundas da vontade do povo. Então, quando as constituições elas são oriundas da vontade do povo, é porque o povo tanto exigiu que se fizesse a Constituição, ou, dependendo do caso, uma nova Constituição, e depois acompanhou a elaboração desta Constituição. Então, quando essas Constituições elas são finalizadas, para elas entrarem em vigência, elas são promulgadas, elas são inseridas dentro do novo ordenamento jurídico. Quando a Constituição que é feita, ela é feita pelo governante e ele não quer esconder, mostra para todo mundo que ele realmente está fazendo a Constituição que ele quer e não está se importando com a vontade do povo, essa Constituição é a Constituição outorgada. Quando o ditador, ou seja, a pessoa que está governando, ele faz a Constituição do jeito que ele quer, mas ele quer mostrar para o mundo que, na verdade, está fazendo uma Constituição nos moldes da vontade popular, essa Constituição ela é chamada de cesarista, porque era uma prática muito utilizada por Júlio César, em Roma, ou os Césares depois, os imperadores posteriores, ou é uma prática também chamada de populista. A prática populista é quando um governante, ele governa para si, mas engana a população, através de determinadas políticas públicas, para tentar convencer a população que ele está governando para todos. Mas, na verdade, ele está governando para si mesmo e não para os outros. Ficou claro agora, Débora, a explanação? Ok, tá certo. Bem, então, depois de analisarmos, primeiro, os sentidos da Constituição. Segundo, as classificações. E aqui eu vou fazer uma observação. A observação é, existem várias classificações. Se vocês forem estudar os doutrinadores, até o próprio Franklin, ele colocou um tipo de classificação existente de um doutrinador. Então, existem várias classificações. As classificações que eu coloquei para vocês aqui são classificações que eu reputo as mais importantes. Você pode discordar, você pode entender que existe, pode ter uma ou outra que também seria necessária, mas aqui é a minha visão, e aí eu peço Vênia para apresentar a minha visão a todos vocês. Então, você vai ter muito mais classificações de constituições e você vai ter, às vezes, até das classificações que eu mostrei para vocês, visões diferentes. A gente pede Vênia para apresentar a nossa. Por isso que eu disse, queira ou não, nós estamos tentando abrir a discussão desses assuntos para que vocês estudem e depois possam tomar as suas decisões a partir das reflexões de vocês, a partir da construção do pensamento crítico de vocês. Tá certo? Então, vocês vão ter outras, e aquelas que nós reputamos importantes aqui, para você construir a sua ideia de Constituição, você também pode discordar, mas aí a gente pede vênia, porque na ciência a gente tem isso. Nós podemos discordar, mas contanto que a gente coloca os argumentos. Esses aqui são os critérios que eu achei mais importantes para você ajudar a construir a sua ideia de Constituição na sua mente. Bem, visto os dois subtópicos anteriores, nós vamos entrar exatamente nesse novo, que é o princípio da rigidez constitucional. E aí, como geralmente a gente faz aqui os nossos estudos, a primeira parte do estudo a gente faz debruçado exatamente sobre os termos, né? Ou seja, sobre o significado dos termos. E aí o termo aqui principal que você, quando se depara com o termo, já toma aquele susto, é exatamente o termo de rigidez. Que, a princípio, nós já vimos anteriormente. Constitucional vem de Constituição, é aquilo que nós estamos estudando. Então, você vai ter que entender por que existe uma rigidez da Constituição.
Então, a ideia é exatamente essa. Rigidez constitucional quer dizer que aquela Constituição ela é difícil de ser alterada. Então, rigidez constitucional significa que aquela determinada Constituição ela é difícil de ser alterada. E aí, a rigidez constitucional, ela tanto envolve aquilo que nós já estudamos, que é exatamente o procedimento, a forma de alteração da Constituição. Então, sempre que a forma de alteração da Constituição ela for diferente da forma que se elabora normas comuns dentro do seu Estado, então você tem uma Constituição rígida. O que quer dizer? Você só pode alterar a Constituição através de um meio específico, e esse meio específico, ele contém mais formalidades do que os procedimentos tradicionais, do que os procedimentos ordinários, do que os procedimentos comuns de elaboração de normas do seu Estado. Para que você entenda, aqui no Brasil, para você fazer as leis, como no Brasil o Legislativo Federal ele é composto de duas casas, da Câmara dos Deputados, composta pelos deputados federais, e do Senado Federal, compostos pelos senadores. Professor, e por que aqui no Brasil nós temos duas casas? Aqui no Brasil nós temos duas casas porque o Brasil ele é uma federação. Enquanto federação, nós temos dois princípios basilares da federação, que é o princípio da autonomia e o princípio da participação. O Senado Federal, ele é fruto do princípio da participação. O que é isso? Os poderes periféricos, as outras unidades da federação, elas, para não serem massacradas pelo poder central, elas têm o direito de participar da elaboração da vontade do poder central. E como é que você elabora a vontade de qualquer ente da administração pública? Através das leis. Por quê? Porque, pelo princípio do direito administrativo, você só pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou seja, você só pode fazer o que está na lei. Então, por isso, como você só pode fazer o que está na lei, você interferir na elaboração das leis é um ponto de extrema importância para que você não deixe que o Estado ele venha ali massacrar. Então, por isso que pela lei da participação, o Legislativo Federal brasileiro, ele tem duas casas. A Câmara dos Deputados, onde os deputados representam o povo, que é exatamente a incumbência tradicional, a incumbência normal de qualquer legislativo, representar o seu povo, e você tem o Senado Federal, onde os senadores, eles não representam o povo. Eles representam e defendem os interesses dos seus estados, ou seja, das unidades federativas. Por isso que a estrutura bicameral, uma das casas, ela está ligada à lei da participação, por causa do Brasil ser uma federação. Então, quando você percebe isso, por isso que nós temos essas duas casas. Então, qualquer norma que seja feita, ela vai ter que ter uma votação, e nessa votação as pessoas que concordam com ela têm que ter maioria. A maioria pode ser simples ou absoluta, mas tem que ter uma maioria. E aí elas têm que ser aprovadas na Câmara e no Senado. Então, elas têm pelo menos duas votações, uma votação na Câmara e uma votação no Senado. E tem que ser aprovada nas duas casas. Quando você vê no Brasil, a alteração da Constituição, ela só pode ser feita por um único tipo de procedimento, que é o primeiro, proposta de emenda constitucional, que depois se transforma em projeto de emenda constitucional, as famosas PECs. Essas PECs, elas têm que ser votadas em cada uma das casas, ou seja, elas são votadas na Câmara e no Senado. Em cada uma das casas, ela tem que ser votada duas vezes. Então, são duas votações, tem que ser aprovadas duas vezes. Como são duas casas, elas passam por 4 votações. 2 na Câmara dos Deputados, 2 no Senado Federal. E, além disso, o quórum de votação das PECs
é maior do que o quórum de votação das leis, sejam essas leis ordinárias ou complementares. Qual é o quórum de votação da emenda da PEC? São 3/5. Se você fizer a proporção de 3/5, representa 60% dos votos. Então, 60% dos votos da Câmara dos Deputados, 60% dos votos do Senado Federal. Então, você percebe que no Brasil, qualquer alteração da Constituição, ela é difícil. Por quê? Porque os constituintes, eles não confiam nos governantes. E eles sabem exatamente do grande problema que nós temos com o povo brasileiro, que é um povo geralmente omisso, é um povo parado, é um povo que não luta pelos seus direitos. Então, os constituintes originários, ou seja, aqueles que fizeram a Constituição lá nos idos de 86 a 88, eles querendo proteger a população brasileira, o povo brasileiro, eles fixaram que qualquer alteração da Constituição seria feita de maneira específica e somente aquela maneira poderia fazer esta alteração. Então, por isso que você tem o princípio da rigidez constitucional, ou seja, onde a Constituição ela só pode ser modificada por um procedimento normativo específico. No caso brasileiro, é a proposta de emenda constitucional, que depois se transforma em projeto de emenda constitucional, que é exatamente as famosas PECs, que são muito faladas no Brasil. Isso quer dizer que, se alguma lei que seja feita posterior à Constituição e, em algum ponto, ela contrariar, ela bater de frente com a Constituição, quem é que vai prevalecer? A Constituição. Então, qualquer norma infraconstitucional, ou seja, debaixo da Constituição, que tentar contrariar a Constituição, ela vai perder. Porque quem prevalece é a Constituição. Isso também que quer dizer a rigidez constitucional. Essa rigidez constitucional ela vai ser importante, por quê? Porque você vai analisar o tratamento que o seu Estado dá à sua própria Constituição, você vai ter um viés sociológico, ou seja, como é que é o seu povo, como é que é a participação popular, e também você tem outra situação que cria-se pelo princípio da rigidez constitucional, uma coisa muito falada no direito constitucional, que é o chamado controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição ela vai ser o paradigma, ela vai ser o modelo a ser seguido, e todas as normas que existem dentro do seu ordenamento jurídico, elas têm que estar de acordo com a Constituição. Porque qualquer norma que não estiver de acordo com a Constituição, ela é excluída do ordenamento. Através de quê? Do controle de constitucionalidade. Vocês conseguiram compreender essa ideia do princípio da rigidez constitucional? Ok. Então, junto ao princípio da rigidez constitucional, nós temos também o princípio da supremacia constitucional. E aí o nome está dizendo, né? Ou seja, sempre que houver um choque de qualquer norma com a norma constitucional, qual é a norma que vai prevalecer? A Constituição. Porque a supremacia quer dizer isso, a hegemonia, o domínio, a prevalência. Então, sempre quem vai prevalecer é a norma constitucional. E desse princípio da supremacia, ou seja, que todas as normas dentro do ordenamento jurídico têm que obedecer à Constituição, porque se alguma dessas normas ela contrariar a Constituição, ela vai perder, porque a Constituição ela sempre prevalece. Aquilo que é estabelecido na Constituição sempre prevalece. Surgiram alguns princípios. O primeiro deles é o princípio da simetria. E o que quer dizer esse princípio da simetria? As estruturas que você vê na Constituição Federal podem ser copiadas, podem ser projetadas para os Estados-membros. E, por sua vez, as estruturas dos Estados-membros podem ser projetadas para os municípios. Então, essa projeção é simétrica, né? Ou seja, você tem uma estrutura aqui, você pode fazer uma estrutura semelhante. Você projeta e faz uma estrutura semelhante, que é exatamente o princípio da simetria. Por exemplo, no
federal, o Legislativo Federal abriu-se a possibilidade de ter medidas provisórias. Então, se no Legislativo Federal existem medidas provisórias, ou admite-se medidas provisórias, isso quer dizer o quê? Que nos Estados-membros, nos âmbitos ou nas searas estaduais, os estados também podem estabelecer medidas provisórias. Então, ocorreu uma simetria. A estrutura que era prevista para o âmbito federal pode ser também estabelecida para os âmbitos estaduais. Então, você faz uma simetria entre os institutos. Princípio da hierarquia, né? O que é isso? Você estabelece graus de importância, né? E aí, qual é a norma mais importante? A norma mais importante vai ser exatamente a Constituição. E daí você constrói o ordenamento jurídico, e você constrói o ordenamento jurídico totalmente baseado no princípio da hierarquia, que é o grau de importância. O que é que tem mais importância? A lei ou o decreto? É a lei. Os decretos, na verdade, eles existem para explicar as leis ou complementar as leis. Por sua vez, o que é mais importante? A Constituição ou as leis? A Constituição. As leis, elas estão para explicar aquilo que foi estabelecido na Constituição ou para complementar aquilo que foi estabelecido pela Constituição. Então, você começa a ver essas situações exatamente baseadas no princípio da hierarquia. E como é que as normas, elas estão engajadas, como é que elas se relacionam dentro desse ordenamento jurídico. Débora, é aquela situação. Se, nesse caso aí da pandemia, se falava muito dessa questão legal, né? O decreto, os decretos de isolamento social podem efetivamente suscitar uma prisão? E aí, o que é que acontece? Vamos analisar. Esses decretos, eles são medidas sanitárias. Os decretos de isolamento, eles são medidas sanitárias tomadas em decorrência da pandemia. Vocês já viram aqui que eu critico os governadores. Se o governador estiver errado, eu vou criticar os governadores. Mas se eles não estiverem errados, a gente não pode criticar. Então, vamos lá. Nesse ponto aí, o que é que acontece? Você tem um decreto. O decreto, ele é estabelecido em cima de uma pandemia. Então, na realidade, é uma ação e reação. Qual é a ação que ocorreu? A pandemia. Então, o decreto foi uma reação. É uma medida para tentar... Não quer dizer que a gente não sabe ainda se a medida é certa, tá certo? Eu vou só registrar isso. Cientificamente, ainda não foi comprovado. Tem estudos, mas ainda não tem nenhuma comprovação. Mas os estudos apontam que seria uma das medidas para você tentar barrar esse crescimento. Pronto. Então, o decreto é uma tentativa. É uma reação frente a uma ação. E aí, o que acontece? Esse decreto não é lei. Mas, se você procurar a lei, você vai ver o Código Penal. No Código Penal, você tem crimes contra a saúde pública. E você desrespeitar ou você violar diretrizes de medidas sanitárias é crime. Então, na verdade, a norma prevista lá para esse tipo de crime, que é violar medida sanitária estabelecida pelas autoridades, ela é uma coisa que nós chamamos no direito penal de norma penal em branco. E o que é o decreto de isolamento? Na realidade, o decreto de isolamento é uma medida sanitária para tentar combater um problema de saúde pública, que é exatamente a pandemia. Então, esse decreto, ele se encaixa nessa lei. Aí, como esse decreto se encaixa nessa lei, quando você manda a prisão, ou seja, quando você vai ter a questão do crime, o crime não vem do decreto, é porque esse decreto, ele se engaja a essa norma do Código Penal, e aí sim, ela é passível de punição. Mas aí você vai punir a pessoa não por causa do decreto, é por causa do decreto munido a essa norma do direito penal. Ok? Então já existe previsão, que é o crime por descumprimento de medidas sanitárias estabelecidas pela autoridade competente. E aí tinha aquela discussão, né? O único competente para estabelecer essas medidas de restrição é o presidente da República, de acordo com a Constituição. Ok. Por isso que
estados foram ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, e o que foi que o STF disse? Olha, embora a Constituição diga textualmente que essas medidas de restrição cabem somente ao presidente da República, nós estamos autorizando os governadores e os prefeitos. E aí tem uma situação. Tem algumas pessoas que defendem o presidente que dizem que essas medidas estão a cargo somente dos governadores e prefeitos. Está errado. Essas medidas cabem ao governo federal, aos governos estaduais, e aqui também se encaixa o governo do Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, a responsabilidade hoje em dia, ela é conjunta, é de todos, não é só de alguns, é de todos. Então, o STF ele esticou a interpretação, ou ele acrescentou a interpretação. Você pode até criticar o STF, mas o fato é, o STF tomou essa decisão? Tomou. Como quem fala sobre a Constituição é o STF, o que é que você pode fazer agora? Ah, eu posso ir para os tribunais internacionais. Mas os tribunais internacionais não obrigatoriamente têm validade no Brasil. Então, se o STF estabeleceu isso, quer você concorde ou não concorde, por N razões, você tem que cumprir. Então, por isso que os governadores que não poderiam estabelecer essas restrições, porque realmente pela Constituição só quem poderia é o presidente, mas devido ao julgamento do STF, abriu essa exceção. Você concorda ou não? E aí, por conta disso, esse decreto se une a essa norma do Código Penal brasileiro, que é o descumprimento de medida sanitária estabelecida por autoridade competente, e aí você tem essa possibilidade da prisão. Você conseguiu entender agora? Ok. É como eu estou mostrando para vocês. Eu não sou... realmente, eu nem sou favorável. Ah, eu sou favorável somente ao presidente e contra os governadores. Não. Ah, eu sou favorável somente aos governadores e contra o presidente. Não. Por isso que eu disse a vocês, e vou repetir. Vocês têm que ter um pensamento crítico. E o que é o pensamento crítico? Ah, eu vou discordar de todo mundo? Não. Você tem que discordar, mas para você discordar, você tem que ter algum fundamento. Você tem que ter um motivo, uma razão. Você diz, olha, eu não concordo com você, por isso, por isso, por isso, e tem que dar uma resposta. O certo é isso, isso, isso. Tá certo? Então, não é só dizer, ah, você não presta, não é só também, hoje em dia as pessoas estão colocando, dizendo, ah, você é um genocida. Pessoal, você chamar os outros de genocida é crime. É crime de calúnia, você está cometendo a calúnia, você está colocando a pessoa, imputando ela um crime que você pode provar que a pessoa é genocida? Ah, eu posso. Tudo bem, mas você corre o risco. Porque se você não comprovar, você pode ser processado, sim, por crime. Crime de calúnia. Então, cuidado, pessoal. Cuidado. Não seja Maria vai com as outras. Ou seja, ah, eu vou, como todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não. Um erro que é cometido por todo mundo, legítimo você cometer o mesmo erro? Não. Não legítimo você cometer o mesmo erro. Então, cuidado. Quando você estiver analisando, você analise e não se deixe levar por figuras A, B ou C. Tome as decisões em cima das análises que você quiser. Não seja papagaio de pirata. O que é o papagaio de pirata? É a pessoa que repete sem nem saber os porquês, os motivos, as razões. Isso está errado. Você tem que saber, cada uma das posições que você tiver, você vai defender e vai dizer, eu estou defendendo essa posição por isso, por isso, por isso. Por isso que eu acho que o presidente errou, por isso devia ter feito isso. O governador errou, por isso devia ter feito isso. O prefeito errou, por isso devia ter feito isso. Não é só você, porque se você diz que a pessoa é isso ou aquilo, e não comprova, e não diz, não mostra argumentos objetivos, você, na realidade, está fazendo xingamento. E eu pergunto a vocês aprenderam a xingar as pessoas? Não. A minha família não ensinou a xingar ninguém. Agora, me ensinou a quê? A ser uma pessoa crítica. A ser uma pessoa que reflete aquilo que está ao seu redor. E não é porque o William Bonner, do Jornal Nacional, está contando uma mentira, que você vai repetir aquela mesma mentira. Ou não é porque um Zé Doidinho, de um youtuber, está chamando o presidente da República de genocida, que você vai ser um Zé Doidinho igual a ele.
Cuidado, pessoal. O que eu estou pedindo a vocês é cuidado. Sinceramente, quem é que está certo? Eu não estou enxergando ainda, não. Eu não estou enxergando ainda quem está correto, não. Porque cada um dos lados tem os seus prós, tem as suas coisas favoráveis e tem as suas coisas favoráveis. Mas aí são todos os lados, tem pontos positivos e negativos, pontos favoráveis e desfavoráveis. Pronto, Débora, é só porque eu estou lhe explicando. Então, na verdade, não é o decreto em si. Você tem a decisão do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, né, que autorizou os governadores e os prefeitos a se tornar autoridades competentes para estabelecer essas restrições. E aí, quando eles baixaram os decretos baseados nessas decisões do STF, esses decretos eles vão ter respaldo exatamente no Código Penal. Então, eu não aconselho você a descumprir, não, tá certo? Porque realmente pode dar algumas implicações. Agora, esse crime não é um crime de alto potencial ofensivo, é um crime de baixo potencial ofensivo. Então, as pessoas que incorrerem nele vão se sujeitar às suas restrições, mas as suas restrições são baixas, porque são crimes de menor potencial ofensivo. Tá ok? Espero que tenha esclarecido. E aí, se você quiser, você pode ver lá o Código Penal e junta esse crime que eu falei com vocês junto com o decreto, tá bom? O Francolino aqui está pedindo. Francolino, você está pedindo para explicar o habeas corpus. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para falar de habeas corpus. Por quê? O habeas corpus, ele é um remédio constitucional. Por que a gente diz que é remédio constitucional? Porque existem direitos fundamentais estabelecidos na Constituição e para que esses direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição, eles sejam de fato seguidos, ou seja, eles sejam de fato cumpridos, você tem uma série de processos que foram previstos para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais. Entre esses direitos fundamentais, você tem o habeas corpus. Mas como a gente não está tratando de direitos fundamentais, infelizmente não vou poder abordar nesse momento, tá certo? Se você quiser, em outro momento da disciplina, a gente pode tratar sobre habeas corpus. Nessa aula, ele não se encaixa, tá bom? Me perdoe aí por não estar falando a respeito dele no momento. Bom, mas voltando ao cerne da nossa aula, que são exatamente o princípio da supremacia constitucional. Então, por essa supremacia da Constituição, como a Constituição ela vai prevalecer nas diferentes situações, nós vimos que da supremacia constitucional surgiram vários outros princípios que são aplicados ao direito constitucional. Princípio da simetria, princípio da hierarquia e princípio da razoabilidade. Eu acho que o princípio da razoabilidade, ele nem seria necessário, né? Mas, infelizmente, nós vivemos tempos de crise. E aí, o que é que acontece? Muitas pessoas dizem, professor, nós estamos vivendo uma crise de saúde. Ok, crise de saúde. Infelizmente, a pandemia do coronavírus é uma crise de saúde. Segundo, nós estamos vivendo uma crise financeira. Ok, infelizmente, desde 2016, nós vivemos a crise financeira. É muito complicado. Por isso que, quando veio essa crise de saúde, em cima da crise financeira que nós já estávamos enfrentando, piorou muito a situação. Mas uma das crises que não só o Brasil, mas a sociedade mundial, o mundo está vivendo, é uma crise ética, é uma crise moral. Onde a mentalidade das pessoas seria obedecer às normas, respeitar o outro. Mas, infelizmente, não é essa mentalidade que as pessoas têm hoje em dia, né? A mentalidade das pessoas hoje em dia é tentar se aproveitar ao máximo. E se você prejudicar alguma pessoa, não tem problema nenhum. O importante é o quê? É o meu benefício. Se para mim conseguir me beneficiar, outras pessoas vão ser prejudicadas, problema delas. Mas legalmente eu tenho o direito de fazer isso. E aí a pessoa diz, se eu tenho direito pela lei, não me importa. Mesmo que a ética, que a moral aponte o contrário, como não está na lei, a pessoa acha que é suficiente. Então, por isso que é uma crise ética e uma crise moral. E não é só o Brasil. Todos os países, ou pelo menos a maior parte dos países, está vivendo essa crise moral. Então, por isso que surgiu, ou ele foi evidenciado, esse princípio da razoabilidade. Ou seja, aquilo que você tem que fazer e a postura que a sua comunidade, que a sua sociedade exige, é que você seja razoável.
E o que é ser razoável? Que as suas atitudes sejam lógicas, que você pense antes de fazer. Não haja baseado na emoção, que você haja baseado na razão. Então, por isso é que você tem essa dificuldade hoje em dia. A maioria das pessoas hoje em dia, elas querem agir baseadas na emoção. Então, por isso que você tem muito subjetivismo. E o que nós devemos procurar, principalmente na atuação dos governantes, é uma objetividade. É você aplicar a razão acima da emoção. É você aplicar as necessidades do Estado, aquilo que o Estado exige da postura dos governantes, do que eles tentarem governando para si mesmos. Ou porque, colocando questões pessoais dentro da sua condução, ou dentro da sua forma de agir. Isso é que é o errado. Isso é que é o bastante complicado que nós estamos enfrentando atualmente. Tá certo? Então, por isso, surgiu esse princípio da razoabilidade. E o último princípio, dentro do princípio da supremacia constitucional, é exatamente esses princípios que regulamentam as relações entre o ordenamento jurídico anterior e o novo ordenamento jurídico que vai ser elaborado pela nova Constituição. Por quê? Como a Constituição ela é rígida, ela não pode ser alterada de qualquer maneira, e ela é suprema, no sentido de que ela sempre vai prevalecer frente às demais normas, o que acontece? Quando você cria um novo ordenamento jurídico, as normas que esse ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico, ele vive somente baseado na Constituição? Não. Ele precisa de outras normas. Ele precisa de leis, ele vai respeitar os tratados internacionais que já foram estabelecidos, naquilo que não contrariar ele vai precisar de decretos, ele vai precisar das instruções normativas, ou seja, porque o Estado ele tem que continuar a funcionar. Então, qual foi a técnica que foi utilizada? Quando uma nova Constituição ela entra em vigor, ela vai aceitar tudo aquilo do ordenamento passado, todas as normas do ordenamento passado, que não contrariarem a ela. Então, as normas do ordenamento passado, que vão ingressar nesse novo ordenamento, nós chamamos esse fenômeno de fenômeno da recepção, onde a Constituição ela recepciona todas as normas do ordenamento passado, do ordenamento anterior, que não a contrariarem, que não tiverem nenhuma divergência com ela. Ou se tiverem divergência, ele vai simplesmente recepcionar a parte que não tem divergência e não recepciona a parte que existe a divergência. E aí, por isso que você tem os princípios da recepção e da não recepção. Por quê? O princípio da recepção é você aceitar tudo aquilo que não contraria a Constituição. Então, são normas do ordenamento anterior, do ordenamento antigo, mas também que vão compor o novo, porque não contrariam a Constituição. E o princípio da não recepção são as normas do ordenamento anterior que, por acaso, contrariarem a Constituição, que não estiverem de acordo com a Constituição, em consonância com a Constituição, vão ficar no passado, não vão poder passar para o ordenamento anterior. Então, isso quer dizer que essas normas que não foram recepcionadas, elas não podem mais ser aplicadas. E aqui a gente queria fazer uma observação que a não recepção é diferente de revogação. Por quê? A revogação, ela se dá por normas de mesmo escalão. O que é isso? Uma lei só pode ser revogada por quem? Por outra lei. Um decreto é revogado por outro decreto. Então, a revogação é você tirar a vigência de uma norma, mas aí você emite uma nova norma do mesmo status e, cronologicamente, mais nova, que ela vai retirar a vigência da anterior. Então, isso daí você tem a revogação. No caso aqui, como a Constituição está falando das normas infraconstitucionais, então não existe uma revogação, porque a Constituição está acima de qualquer norma. Mas como ela manda, porque ela tem tanto a rigidez como ela tem também a supremacia, então essas normas elas vão deixar de ser aplicadas. Vai ser tirada a vigência, mas por uma norma não do mesmo status, mas sim por uma norma de status superior. Por isso que o fenômeno da não recepção não se confunde com o fenômeno da revogação, certo? Nós temos, em alguns países, no Brasil, eu coloquei esse asterisco aí, porque o Brasil, ele não adota
o fenômeno da desconstitucionalização. E o que seria esse fenômeno da desconstitucionalização? Que, inclusive, as normas constitucionais da Constituição passada poderiam ser aceitas no novo ordenamento jurídico, estabelecido por uma nova Constituição, desde que não fossem contrárias, mas aí essas normas constitucionais do ordenamento anterior, eles viriam para o novo ordenamento, mas como sendo norma infraconstitucional, não mais como Constituição. Então, como eles são aceitos, mas com status menor de infraconstitucional e não mais como constitucionais, por isso que se diz que é uma desconstitucionalização, porque essas normas aí podem ser aplicadas, mas não mais com status de constitucional. Só lembrando, pelo asterisco, esse tipo de fenômeno não é aceito no Brasil. Não foi previsto na Constituição de 88. E, por fim, é o fenômeno da repristinação. O que é o fenômeno da repristinação? É você voltar à vigência uma norma que já tinha sido revogada. Uma norma que já teria sido retirada da sua vigência. Para você entender, você tem uma norma A e uma norma B tira a vigência dela. Depois vem uma norma C, uma terceira norma, e a norma C tira a vigência da B e devolve a vigência a A. Então, ocorreu uma repristinação da norma A. É uma norma que não estava mais vigente e se tornou vigente. Mas porque a norma que tirava a vigência dela foi revogada e a nova norma revoga a segunda e dá de novo a validade à primeira, a norma A, que é exatamente o fenômeno da repristinação. Como o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil já é bastante complexo, também esse fenômeno da repristinação, ele não é aceito no Brasil, certo? Ele não está previsto dentro da Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, ela só tem os fenômenos da recepção e da não recepção. Os outros dois não é aplicado no Brasil. Mas isso não quer dizer que não possa ser aplicado em outros países. Por isso que nós nos explicamos. Tá certo? Alguma dúvida a respeito desse fenômeno, desse princípio da supremacia constitucional?